Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Aleluia! Hoje é quarta-feira, não é domingo, mas por conta de ser um dia especial, nós vamos falar de um tema que tem a ver com o fim dos tempos também. Então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a festa das trombetas, que é uma festa bíblica, determinada por Deus, que está acontecendo exatamente hoje. Os judeus hoje e amanhã comemoram a festa das trombetas, ou o Ano Novo, que eles chamam de Rosh Hashanah. Mas antes da gente continuar, peço gentilmente a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe esse vídeo. Se você for edificado por ele, se você for abençoado, deixe também o seu comentário. Se você quiser discordar também, esteja à vontade para debatermos aqui, conversarmos de forma cristã, polida, educada, E também que você possa nos seguir lá nas redes sociais. Muito obrigada! Então hoje, 2 de outubro, no calendário judaico, os judeus comemoram o Ano Novo Judaico. Na verdade, essa festa não é uma festa judaica, é uma festa instituída por Deus, é uma festa bíblica, das 7 festas que Deus instituiu lá com Moisés, que você pode encontrar em Levítico 23, essa é uma delas. Os judeus dizem que é o seu ano novo civil, porém não é o ano novo religioso, não é o ano novo bíblico. No início, antes da lei, realmente esse dia, que hoje no mês deles é 1º de Tishrei, era realmente o primeiro dia do ano, era o ano novo. Mas quando o povo estava saindo do Egito, quando Deus deu a Moisés a ordem, peguem tudo, façam o cordeiro, assem o cordeiro, comam e saiam apressadamente, não ponham fermento nos pães, essa é a Páscoa do Senhor. Quando Deus instituiu isso, Deus também disse, a partir de agora, esse mês será o primeiro mês do ano. Então, o mês em que se comemora a Páscoa judaica, que eles chamam de Nissan ou Abib, era o 7º mês até esse dia. Quando Deus instituiu que a Páscoa e a saída do Egito, Deus ordenou que eles saíssem do Egito, Deus disse, agora esse vai ser o primeiro mês. E aquele que era o primeiro, que é esse 1º de Tishrei, vai ser o 7º. Deus inverteu. O 7º mês virou o primeiro mês e o primeiro mês virou o 7º mês. Então eles comemoram como o ano novo, Há quem diga que foi o dia, a tradição judaica diz que esse 1º de Tishrei, o dia de hoje, foi o dia em que Deus criou o homem. Então, apesar de Deus dizer que ele não é mais o dia de se comemorar o ano, o primeiro dia do ano, os judeus instituíram no seu calendário civil esse dia como o dia do ano novo. Mas aqui nós vamos falar da importância profética dessa festa, do que a Bíblia diz sobre essa festa, e não exatamente o que ela significa hoje para os judeus, E uma coisa que nós podemos destacar, não só dessa, mas de todas as festas instituídas por Deus, mais uma vez eu digo, você pode conferir em Levítico 23, lá estão todas as 7 festas determinadas por Deus. É que, obviamente, elas foram determinadas por Deus. Elas não foram inventadas por Moisés, por ninguém, Os judeus têm outras festas que depois foram inseridas, como Purim, que é referente ao livramento que Deus deu para eles, e a gente pode ver isso lá no livro de Esther. Depois tem a dos Macabeus, pelos milagres que Deus fez na revolta dos Macabeus, mas as festas dadas diretamente por Deus como ordem, assim como todo o resto da lei, são 7. Então, como nós já falamos, algumas características dessa festa é que elas são determinadas por Deus, como falamos até agora, e que elas são uma espécie de ensaios gerais e uma sombra de Jesus Cristo, da obra do Senhor Jesus. Das 7 festas, o Senhor Jesus já cumpriu 4 delas. A primeira festa, Páscoa, depois vem Pães Asmos, depois vem Primícias, depois vem Pentecostes, depois vem essa que nós estamos, das trombetas, depois vem
o dia da expiação e por último tabernáculos, 7 festas. Dessas 7 festas, o Senhor Jesus já cumpriu 4. Páscoa, né? Ele morreu na Páscoa, ele cumpriu pães asmos à risca também, né? Enquanto estava sepultado. Depois ele cumpriu primícias quando ressuscitou, né? Paulo vai dizer em Coríntios que o Senhor Jesus é a primícia dos que dormem, aleluia, ele foi o primeiro de nós a ressuscitar. E Pentecostes foi cumprida com a vinda do Espírito Santo sobre aqueles que estavam orando em Jerusalém. E hoje nós temos o Espírito Santo, garantia de tudo que está por vir, de todas as promessas de Deus, que Ele vai cumprir as suas promessas. Então, das 7 festas, Jesus, o Senhor Jesus, na sua primeira vinda, no seu ministério terreno, já cumpriu 4 delas. E agora tem as outras 3 festas que ainda estão por se cumprir, que é trombetas, essa que nós vamos falar hoje, o dia da expiação, que ele cumpriu parcialmente por ter morrido, por ter sido a nossa expiação, ele é o sacrifício suficiente, né? Mas ainda há detalhes a serem cumpridos, e tabernáculos, né? Que o próprio livro do profeta Zacarias diz que quando Jesus reinar nessa terra no milênio, celebraremos todos os anos a festa de tabernáculos, que é alegria, né? Glória a Deus por isso. Vamos ler na palavra o que diz em Levítico 23, do versículo 23 ao 32. Vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso para uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, pois é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as gerações onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão este sábado. Amém, glória a Deus. Então nós vimos aqui a ordenança de Deus para as 2 festas, para trombetas e em seguida a expiação. Por que nós lemos? Porque elas se entrelaçam, né? Essas festas. São 10 dias entre o primeiro dia de Tishrei e o 10º dia de Tishrei, que é o primeiro e o 2º dia do mês, são a festa das trombetas, que nós estamos entrando agora. E aí entram-se mais 7 dias até o 10º, aí depois vem o 10º, onde se comemora, onde se tem a festa, né, o feriado do dia da expiação, o dia do perdão, que era aquele dia em que o sumo sacerdote entrava, a única vez do ano que ele entrava dentro do Santo dos Santos, no templo do Senhor, para expiar os pecados, né, para pedir perdão pelos pecados dele e de todo o povo. Então, assim, outros nomes que a festa das trombetas tem: dia do julgamento, dia da abertura dos livros. Os judeus, na tradição judaica, dizem que nessa festa Deus abre os livros. São 3 livros, segundo a tradição: o livro dos justos, o livro dos ímpios e o livro dos mornos. E o que acontece? Tá? Isso não é bíblico, tá, gente? Mas é muito interessante quando a gente vê o que eles pensam na tradição e na prática com o que a gente entende sobre o fim, sobre o tempo do fim. Né? Então tem o livro dos justos, o livro dos ímpios, e tem aqueles que estão no meio termo, que estão no limbo, os mornos, vamos dizer assim. Esses, durante esse período, durante
depois da festa e durante esses 7 dias que vêm depois da festa, precisam se decidir onde vão estar, onde vão ficar, porque ao final, lá depois do 10º dia, não tem mais 3 livros, só tem 2, o dos justos e os dos ímpios. E aí, para onde foram esses mornos? Vão ter que ter decidido as suas vidas, ter que ter decidido a quem vão servir, o que irão fazer, né? Se vão servir a Deus e entrar no livro dos justos, ou se vão servir ao mal e ir para o livro dos ímpios. Então é muito interessante esse pensamento judaico, né? Apesar de não ser bíblico, ele é interessante. Nós vamos ver mais para frente por quê. Por isso também os judeus, quando comemoram essa festa e quando desejam aos outros o Feliz Ano Novo, eles dizem, né, que estejamos todos inscritos no livro da vida, no livro dos justos, né? Por favor, que Deus nos coloque nesse livro, né? O que eles se desejam uns aos outros. Também esse dia é conhecido como Dia do Memorial, o coroamento do rei. Outra característica interessante que nós vamos ver mais adiante. Também é dito que é o dia escondido. Por que escondido? Porque não se sabe o dia nem a hora que a lua vai aparecer, né? É a festa da lua nova. Então nem sempre ela aparece no primeiro dia, às vezes ela aparece no segundo. Olha que interessante isso. O dia, a festa, que ninguém sabe exatamente nem o dia nem a hora. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa que você já ouviu aí na Bíblia, que você já leu na Bíblia? Pois é. E eles também dizem que é o dia do casamento do Sol e a Lua, né? E a gente pode ver isso lá no Salmo 19, como se o Sol fosse o Senhor, o Messias, e a Lua, a noiva, né? A igreja, né? Muito interessante isso também, certo? Porque nós sabemos que vai existir uma boda, um casamento, e sabemos muito bem quem são os noivos, né? Que é o nosso amado, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e nós, a sua igreja. Outras características interessantes dessa festa é que ela é também pelos judeus considerada assim um refrigério, um frescor do verão, né? Eles vêm o verão lá no hemisfério norte, onde Israel está, de junho a setembro. Então lá é muito, muito quente. Então ela é a primeira festa das festas de outono. As últimas 3 festas que nós já comentamos acontecem no outono. Então ela é a primeira. Então eles falam que ela é um frescor do verão, um refrigério para a alma, né? Depois de dias muito, muito quentes, entra o outono e vem essa festa linda que eles comemoram com muita comida, com dança, com o shofar, né? Com as trombetas. Afinal, um dos nomes da festa é trombetas. E aí é interessante porque quando a gente vê lá em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo faz um paralelo direto entre tudo que aconteceu com Israel e tudo que acontece com a igreja. E você vê que tudo que aconteceu com Israel foi sombra, foi prenúncio, foi ensaio do que acontece hoje com a igreja. Israel saiu da escravidão do Egito, nós saímos da escravidão do pecado. O nosso Egito era o nosso pecado. Israel passou pelo mar e foi batizado ali, porque havia água na esquerda, na direita e em cima. E nós também somos batizados quando somos libertos do Egito, do pecado, quando entendemos e aceitamos a graça de Jesus, recebemos ao Senhor Jesus, nós também somos batizados. Israel comeu do maná lá no deserto, nós também comemos do pão da vida, que é Jesus. Israel bebeu água da rocha, que é o próprio Senhor Jesus. Nós temos a água viva, que é o Senhor Jesus, e tomamos do seu vinho, né, do seu cálice, que é o cálice que nós tomamos na ceia, na comunhão. Ele é nada mais, nada menos do que uma representação, um memorial da obra que Jesus fez por nós, né? Não só o cálice, mas também o pão. Israel ficou 40 anos no deserto peregrinando até entrar na terra prometida. Nós estamos aqui peregrinando também nesse deserto da vida até entrarmos na terra prometida. Lá foram 40 anos. Aqui há quem diga que podem ser 40 jubileus. O que é um jubileu? Jubileu são 50 anos, né? E
por diversas passagens, é bem plausível a gente entender que o período da igreja não deve passar muito mais do que 2000 anos. Nós falamos um pouco disso lá no vídeo sobre a dispensação. Vou deixar aqui o link, o cardzinho para vocês no final desse vídeo também, se alguém tiver interesse em assistir ou em reassistir. São várias as passagens, né, que também corroboram esse pensamento, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né, que ali a gente pode entender que o homem ferido somos nós, Jesus é o bom samaritano que cuidou de nós, que cuidou das nossas feridas, que nos levou a um bom lugar, e o Espírito Santo é o dono da hospedaria, a quem o bom samaritano fala, cuide dele até que eu volte, e deu dinheiro para 2 dias. O dinheiro que o bom samaritano deu para o dono da hospedaria equivalia a 2 dias, uma remuneração por 2 dias. Falou, se eu demorar, eu acerto com você na volta o que faltar. Então, olha só que interessante isso. Jesus nos deixou o cuidado do seu Santo Espírito e deu para ele, falou, eu volto em 2 dias, tá? Se por um acaso demorar um pouquinho mais, a gente se acerta no final. Então, se a gente entender 2 dias para Deus, um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, 2 dias como 2000 anos, então teremos aí 40 jubileus. Assim como Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto, podemos, né? Não podemos dizer aqui que é uma doutrina, nada disso. A minha intenção aqui é só te ajudar, né, a pensar, a refletir, a estudar, né, a palavra às vezes com mais afinco, né? Quero tentar entender por mim mesma algumas coisas, enfim. Tá? O que importa é que Jesus vem, né? A gente não sabe o dia, nem a hora, nem quando, se vai ser 2000 anos mesmo de igreja, se não vai ser, se vai ser hoje que ele volta, Maranata, se vai ser daqui a 100, 200 anos, não sabemos. Glória a Deus por isso, né? Mas o fato é que esses paralelos são muito parecidos, muito interessantes, e lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 9, o autor diz que ainda resta um descanso sabático para o povo, como se existisse um descanso para nós. Interessante isso, né? Porque estamos aqui peregrinando e ele diz que ainda resta um descanso para nós. Então, é muito plausível a gente também tentar entender que de repente a festa das trombetas, o cumprimento que Jesus vai dar a ela é esse descanso para nós, essa nossa retirada da terra, são as bodas do Cordeiro acontecendo, um refrigério ali de descanso para nós, que depois vai durar mais 7 dias proféticos, né? No total vão durar 9 dias entre os 2 dias da festa e os 7 dias entre uma festa e outra. E depois regressaremos com o Senhor, onde Ele reinará por 1000 anos, né? E ali teremos muito trabalho, né? Você pode ler textos que diz ali que tem o lagar da ira de Deus, né? O juízo de Deus será implacável, né? Então haverá muito trabalho ali para ser feito. Então é como se a igreja pode ser retirada para um tempo de descanso, para um tempo de refrigério e depois volta para reinar com o Senhor Jesus. Outras características da festa. Ela é chamada muitas vezes de dias terríveis para os ímpios e dias de alegria para os justos. Olha que interessante, ela é ambígua, né? Para alguns ela é maravilhosa, para outros é tempo de pôr as barbas de molho, porque as coisas vão ficar mais difíceis, né? Para os ímpios as coisas vão ficar mais difíceis, é um prenúncio do que está por vir. Então, ela tem essas duas características juntas, ira e livramento. Ira e livramento. Ira de Deus para quem amou a mentira, para quem deu as costas para o Senhor, e livramento para quem guardou a palavra do Senhor, para quem se deixou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Para quem está em Cristo, melhor dizendo. Livramento para quem está em Cristo. E também por eles é considerada 10 dias de arrependimento, que é do primeiro dia da festa até o 9º dia, ou 10º dia, melhor dizendo, que é quando começa a festa da expiação. 10 dias de arrependimento, como nós já falamos lá atrás, né? Entre
quem está no livro dos justos, dos ímpios e aqueles que estão no limbo, que precisarão se decidir, né? E vão para um dos 2 livros. Então, 10 dias de arrependimento. Algumas passagens interessantes em que você pode ver características sobre essa questão do julgamento, dos livramentos e da própria festa. A gente pode ver em Malaquias 3, 16 ao 18, Sofonias 1, do 14 ao 18, Amós 5, do 18 ao 20, Salmo 47, Isaías 27, versículo 3. Agora a gente vai entender por que eles falam dias terríveis e dias de arrependimento e como poderia, né, a gente entende que Jesus poderia cumprir essa festa, né, provavelmente. Os 2 primeiros dias da festa vai ser um dos dias em que Jesus arrebatará a sua igreja, né? Jesus arrebata a sua igreja na festa das trombetas e aí se iniciam 7 dias terríveis de juízo de Deus, que podemos entender como a grande tribulação. Sabemos que a grande tribulação durará 7 anos, né? A palavra diz que ela vai durar 7 anos e esses 7 dias entre uma festa e outra podem sim a gente fazer uma analogia com a grande tribulação. Os próprios judeus dizem que esse período entre uma festa e outra, esses 7 dias, são considerados dias terríveis, dias de arrependimento, dias de refletir sobre os seus atos e dias em que o sumo sacerdote fica escondido. Veja bem, nós entendemos que a grande tribulação será um período também, além de juízo de Deus e de grande salvação, de tratamento com os judeus, né? Os judeus que hoje rejeitam Jesus, que não aceitam Jesus como seu Messias, o seu Mashiach, nessa época irão cair em si, boa parte deles pelo menos. Existe um remanescente, Paulo vai dizer que existe um remanescente a ser salvo, né? A gente vê isso em muitos profetas, em muitas profecias no Antigo Testamento. Então, aqui, olha só como eles encaram a festa hoje. Eles dão nomes para a festa, características para a festa que eles nem sabem o que elas realmente significam. Que louco que é isso, como Paulo diz que existe um véu posto sobre eles. Eles leem Moisés, eles leem a Torá e não entendem por quê? Porque existe um véu posto sobre eles. Então eles falam de coisas e a lógica é que, mas se eles falam isso, é óbvio que a consequência é essa, né? Mas eles ainda não entendem assim, mas vai chegar o dia em que eles vão entender. Então, são 7 dias terríveis, 7 dias de arrependimento, 7 dias de se repensar os atos, exatamente o tempo em que vai se haver aqui para cair em si quem não tiver sido arrebatado pela igreja, né? Os próprios judeus, né, terão esse tempo para cair em si, para entenderem, para verem o que fizeram com Jesus, como diz lá em Zacarias. Eles vão olhar para Jesus com as mãos, né, marcadas pelos cravos, os pés, o seu lado, e vão dizer: quem fez isso com você? Quebrantados. E Jesus vai falar: essas são as feridas com que me feriram na casa dos meus amigos. E eles vão chorar, vão lamentar, vão prantear, como se estivessem pranteando o filho único deles, porque vão se arrepender, porque vão cair em si, depois desse período tenebroso que eles vão passar, né? Mas também será um tempo de grande salvação, não só para os judeus, mas também para quem ainda não tiver sido alcançado por Jesus. E certamente, eu creio sim, que terá essa outra chance, essa última chance, né? Outra coisa interessante nessa festa é que durante esses 7 dias o sumo sacerdote fica escondido. Por que ele ficava escondido, né? Na época que existia o templo, para ele não se contaminar. Ele precisaria estar puro, sem pecado, para o 10º dia, quando ele entrar lá no Santo dos Santos, para expiar o pecado da nação inteira, né? Para Deus aceitar, para Deus perdoar. Isso é muito interessante, porque o que a gente entende aqui? Que o sumo sacerdote ficava escondido dentro do templo para não se contaminar. Outro sacerdote fazia a função dele durante esses dias, durante esses 7 dias. E
Isso é muito interessante se a gente fizer uma analogia com a igreja, porque a igreja sendo retirada, ficando oculta por 7 dias, para depois voltar com o Senhor, para a expiação que o Senhor vai fazer, para o juízo que o Senhor vai fazer, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, ele veio a primeira vez com misericórdia e graça, e essa janela, essa dispensação da graça e da misericórdia está aberta até hoje para todos, né? E vai chegar o dia em que ele vai voltar e vai voltar para julgar as nossas obras, julgar as obras dos ímpios. E aí não haverá mais graça e misericórdia, né? Deus é tardio em se irar. Então, assim, a misericórdia e a graça sempre se sobrepõem ao juízo, né? Existe uma balança, mas a graça e a misericórdia sempre pesam mais que a ira e que a justiça, mas vai chegar um tempo em que isso vai se esgotar, vai ser dado limite, né? Existe um limite até onde a maldade, a impiedade pode ir. Então, lá no 10º dia, quando Jesus voltar com poder e grande glória, que todo olho verá, como um relâmpago que vai se mostrar do Oriente ao Ocidente, então aí Jesus vai de fato fazer justiça e mais, ele vai reinar nessa terra por 1000 anos. E a sua igreja vai reinar com ele. Você é salvo por Cristo Jesus, você vai reinar com Cristo. Você vai reinar com Cristo. Aleluia por isso. Então, mais uma analogia interessante. Os sacerdotes ficavam escondidos, assim como, por que não, a igreja não ficar escondida até que venha o grande dia do cumprimento da outra festa, que é expiação. Outra coisa interessante também que a gente pode dizer é que a festa de casamento judaica lá do passado, ela tinha o costume de durar 7 dias. Então veja bem, queridos, se Jesus cumprir a festa das trombetas dessa forma que nós estamos aqui conjecturando, a igreja sobe para o casamento e o casamento, a festa dura 7 dias. 7 dias, 7 anos, porque para Deus o tempo não é igual ao nosso, né? E depois voltaremos com ele para essa terra, para morarmos nessa terra por 1000 anos, né? Então são inúmeras as coincidências, os padrões que a gente vê na Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento. Então é plausível sim que seja dessa forma. Pode ser que o Senhor Jesus cumpra essa festa de uma outra forma? Pode, né? Que atenda às interpretações pós-tribulacionistas? Até pode ser, né? Mas é muita coincidência, é muito interessante você ver, né, essas características sobre o casamento, sobre o que acontecia com o sumo sacerdote e tantas outras coisas que nós temos visto aqui ao longo de todos esses vídeos falando sobre o fim dos tempos, dando essa ênfase para a linha pré-tribulacionista. Mas o fato é, Jesus vai cumprir essas 3 festas. Tabernáculos nós já sabemos como será. Será no próprio milênio, a própria Bíblia diz isso. Agora, expiação e trombetas, eu acredito que pode ser dessa maneira. O fato é que hoje nós não comemoramos essas festas, né? Nós somos gentios, né? Nós somos enxertados na oliveira, né? E na videira. Nós somos enxertados por Deus. Nós não temos essa ver de cumprir as festas, de cumprir os ritos judaicos, né? Mas é muito interessante a gente refletir sobre isso. E nós podemos até comemorar, desde que a gente entenda o real significado da festa, que é o Senhor Jesus, que é a obra dele, que tudo era só um ensaio, que tudo era só uma sombra do que ele faria, do que ele já fez, do que ele ainda vai fazer. É isso que nós temos que ter em mente sempre, que tudo é por Cristo, é para ele, é através dele, volta para ele. Ele é o consumador, o autor e consumador da nossa fé. Então, se você quiser festejar, né, fazer um jantar com a sua família, aí comemorar a sua maneira, a festa das trombetas, fique à vontade, desde que Jesus seja o centro, né? Não mais o que se comemorava lá atrás, não mais todas as tradições judaicas e todas as coisas pelas metades, né? Que eles pensam, que eles entendem, porque as coisas estão pela metade, né?
com eles, mas com Cristo nós somos completos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, nesse dia eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma, que você tenha sido edificado de alguma forma, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, que você tenha um bom ano judaico, né? Que você tenha uma feliz festa das trombetas e a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.